E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. Hoje, nessa série de perguntas do Catecismo Nova Cidade, nós já estamos terminando, nós estamos agora na pergunta 46, ou seja, em poucas semanas terminaremos o ano junto com o Catecismo Nova Cidade e suas 52 perguntas para cada uma das semanas que nós temos no ano. E nessa pergunta, nós vamos falar de algo que está relacionado ao que nós já estamos vendo nos últimos vídeos. Então, se você ainda não assistiu os últimos vídeos, talvez valha a pena você dar uma olhada lá e depois voltar para cá. Porque hoje nós falaremos sobre a Ceia do Senhor, que está intimamente ligada ao batismo e o seu entendimento correto, do qual nós falamos nas perguntas anteriores. Mas, sem mais delongas, vamos falar da pergunta de hoje, a pergunta 46, que levanta a seguinte questão aqui no Catecismo Nova Cidade. E ela é: o que é a Ceia do Senhor? Talvez você possa até dizer com suas palavras o que é a Ceia do Senhor, mas é fácil a gente se confundir, porque apesar de parecer algo simples, ela é algo extremamente profundo, é algo extremamente belo, é algo que nos demonstra o poder e a sabedoria de Deus. E como resposta a essa pergunta, o Catecismo Nova Cidade traz a seguinte questão, traz o seguinte escrito: Cristo ordenou que todos os cristãos comessem do pão e bebessem do cálice, em grata memória dele e de sua morte. A ceia do Senhor é a celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os outros, alimentando e nutrindo as nossas almas. Também antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino de seu Pai. Então vocês podem observar quantas coisas a ceia do Senhor quantas coisas a ceia do Senhor nos traz, benefícios, quanta graça ela traz para a nossa vida. Ela é algo muito perfeito. E o texto que o Catecismo Nova Cidade traz relacionado à ceia é justamente um dos textos onde nós vemos a Bíblia falando sobre ela, que é o texto de 1 Coríntios 11, do 23 a 26, que talvez você já tenha escutado seu pastor ler. E ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. De forma semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Observem o quão profundo esse texto é também, porque ele nos mostra a beleza da ceia do Senhor. Ele nos mostra como a ceia do Senhor, ela, além de ser algo que nós devemos lembrar, um ato memorial, ela também nos alimenta, ela também é o corpo de Cristo de maneira espiritual, é o sangue de Cristo de maneira espiritual. E hoje eu quero fazer algo diferente do que eu tenho feito nos últimos vídeos aqui com vocês. Normalmente eu leio para vocês a pergunta e a resposta do Catecismo Nova Cidade, o texto relacionado a ela, e depois eu comento um pouco sobre isso, mas com as minhas próprias palavras. E hoje eu quero ler com vocês um pouco das respostas que o Catecismo Nova Cidade traz para a gente. Porque se você ainda não sabe, ele sempre traz um pensador, um teólogo do passado, comentando a respeito daquela pergunta, daquele tema, e também um teólogo do presente que também está comentando aquele tema. E hoje eu quero ler para vocês a resposta o comentário do Richard Baxter, que foi um puritano, a respeito da Ceia do Senhor. E ele diz assim: que inefáveis mistérios e tesouros de misericórdia estão aqui apresentados em um sacramento. Temos aqui comunhão com um Deus reconciliado e somos trazidos à sua presença pelo grande reconciliador. Aqui temos comunhão com nosso bendito Redentor, crucificado e glorificado e oferecido a nós como nossa cabeça vivificadora, preservadora e fortalecedora. Aqui temos comunhão com o Espírito Santo, que aplica às nossas almas os benefícios da redenção, atraindo-nos
ao Filho, comunicando-nos a sua luz, a sua vida e a sua força, aumentando e ativando suas graças em nós. Aqui temos comunhão com o corpo de Cristo, seu povo santificado, os herdeiros da vida. Quando o ministro de Cristo, por sua comissão, representa a nossos olhos o Cristo crucificado pelo pão e vinho designado para este uso, vemos Cristo crucificado como se estivesse diante de nós, e nossa fé se apropria dele, e nós percebemos a verdade do remédio, e edificamos nossas almas sobre essa rocha. Quando o mesmo ministro, por comissão de Cristo, oferece-nos seu corpo e sangue e seus benefícios, é firme e válido a nós, como se da boca do próprio Cristo fossem oferecidos. E quando as nossas almas o recebem, por aquela fé que o Espírito Santo desperta em nós, a participação é tão verdadeira quanto a de nossos corpos recebendo o pão e o vinho que o representam. Olha que texto maravilhoso do Richard Baxter, que mostra que ele realmente amava a ceia do Senhor, que ele conhecia a ceia do Senhor e que era algo que para ele tinha um valor inestimável. E o Lyndon Duncan, que é agora o teólogo do presente, traz para a gente um comentário que eu vou separar apenas algumas premissas sobre a ceia do Senhor. Ele diz: primeiro, na ceia do Senhor, temos uma lembrança do Senhor. Nela, na ceia do Senhor, Jesus disse aos discípulos que iriam proclamar a sua morte até que ele venha, de forma que a ceia do Senhor aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para a obra que Cristo fez ali naquela cruz, porque sempre que comemos e bebemos do pão e do vinho, lembramos do corpo de Cristo que foi partido, que foi sofrido ali naquela cruz por nós, e do seu sangue que foi derramado por nós também. Ele diz ainda: segundo, a ceia do Senhor é também uma celebração da presença de Deus. Porque quando nós partimos o pão, quando nós dividimos, tomamos o vinho, nós estamos ali celebrando a presença de Deus entre nós, do Senhor entre nós, que está ali conosco por meio do seu Santo Espírito, nos guiando até aquele momento em que nos encontraremos com Ele de maneira completa, perfeita e onde nós nunca mais seremos afastados. Além disso, ele fala, em terceiro, a ceia do Senhor é comunhão. É comunhão com Deus e com seu povo. Na ceia do Senhor, nós estamos nessa comunhão perfeita com o corpo de Cristo, que é a igreja, os membros da igreja, os nossos irmãos em Cristo, e com o próprio cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus perfeito. E, finalmente, a ceia do Senhor é alimento espiritual, é um meio de graça. Por meio da ceia do Senhor, nós somos alimentados espiritualmente, de maneira que estamos cada vez mais cheios do Espírito, cheios de Cristo, estamos mais firmes no Senhor, porque nós estamos ali em uma comunhão verdadeira com o nosso Deus. E é por tudo isso que o Catecismo Nova Cidade nos chama a fazer a seguinte oração: Pão da vida, tomamos a ceia do Senhor em reverente obediência. Não queremos recebê-la indignamente, assim, aproximamo-nos em arrependimento e fé. Ajuda-nos a perdoar os pecados daqueles que pecaram contra nós, especialmente os crentes com os quais compartilhamos o pão e o cálice. Que a nossa participação nessa refeição proclame tua morte salvadora e nossa profunda necessidade dela. Amém. Que assim valorizemos a ceia do Senhor e entendamos o seu verdadeiro significado para a glória de Deus em Cristo Jesus. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem um like e um comentário aqui embaixo para a gente ter esse feedback de vocês. Acompanhem o canal do Ministério Fiel, se inscrevam aí para não perder nenhum do conteúdo aqui do Ministério Fiel. Se vocês querem me acompanhar, também se inscrevam lá no Evangelho em Questão, o meu canal, cujo link estará aqui na descrição. Também compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas possam entender a beleza e a profundidade da ceia do Senhor e assim valorizem mais a ela, e que também vocês possam estar aqui conosco praticando os ensinamentos do Catecismo Nova Cidade. Se você ainda não tem o seu, adquira para que você possa estudar não somente o que nós estamos falando aqui para vocês por meio dos vídeos, mas também o que esses teólogos do passado e do presente trazem no Catecismo Nova Cidade, que foi uma das coisas que eu quis mostrar para vocês hoje, lendo mais o que o próprio Catecismo está falando diretamente.
Então, se vocês querem fazer isso, o link estará aqui na descrição. E se vocês querem receber semanalmente no e-mail de vocês um devocional do Catecismo Nova Cidade, cadastrem seu e-mail no feed de notícias, cujo link também está aqui na descrição. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com os próximos vídeos e valeu!